Juliette e a Karen. O objetivo do nosso trabalho é analisar o contexto do trabalho na literatura, baseado na obra O Alienista de Machado de Assis. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1881, no final de 1881. Já em 1881, no jornal A Estação. Em 1882, ela foi inserida no livro Papéis Avulsos. E a gente conseguiu abordar os contextos. Contexto social, que tem as mobilizações sociais, busca pelo poder e crenças. Contexto econômico, imposto, empréstimo e lucro. Contexto filosófico, alienação, retórica e ciência. Vou contar um pouco da história para vocês, para que vocês consigam abordar com a gente os contextos. O conto O Alienista, ele conta a história de um ex-morador de Itaguaí que retorna à sua cidade natal com o objetivo de estudar a ciência, mais especificamente a psicologia. Segundo Simão Cabart, que era o principal, que era o alienista da história, a saúde da alma era a ocupação mais digna que um médico poderia ter. Então ele abre uma casa de tratamento para cuidar dos loucos da cidade e de todas as regiões vizinhas, e essa casa é chamada de Casa Verde. O barbeiro Porfírio da cidade, percebendo que o alienista ele tinha a intenção de beneficiar a si próprio, organiza uma manifestação. Essa manifestação tem cerca de 30 pessoas, elas vão até a Câmara para discutir e pedir que a Casa Verde fosse fechada. E a Câmara não aceita esse pedido. Aí, essa manifestação, que depois virou 300 pessoas, vão até a Casa Verde com o intuito de destruí-la. Chegam lá, eles dão de cara com a tropa do governo e entram em conflito. Morre cerca de 11 pessoas e deixa 25 feridos. Então, o barbeiro Porfírio, ele toma o poder da Câmara, expulsa os vereadores, o presidente, e um dos atos dele é ir até a casa de Simão Bacamarte. Chegando lá, o Simão Bacamarte fala com ele que não vai resistir à prisão, que poderia prendê-lo, que não tinha problema. E aí o barbeiro Porfírio fala a ele que não prenderia, porque a Casa Verde era uma instituição totalmente científica e puramente científica e que deixaria ele continuar com a Casa Verde. Simão Bacamarte, então, continua a inserir lá pessoas que ele considerava desequilibradas. E essas pessoas que ele considerava desequilibradas era o seguinte: se a pessoa tivesse alguma imperfeição, por exemplo, se ela fosse ambiciosa, se ela fosse infiel, algum desses motivos, ele considerava como loucura. Então ele estava inserindo na casa todas essas pessoas que ele considerava loucas. Chegou uma hora que ele considerou que até a própria mulher estava louca, que inseriu ela na Casa Verde também. Depois de ter curado todas essas pessoas, ele libertou e mudou de tese. Então ele considerou que as pessoas que primeiramente eram as desequilibradas, que eram imperfeitas, ele mudou essa tese. Agora as pessoas que eram perfeitas que eram as pessoas desequilibradas. Então aquelas primeiras pessoas foram libertadas, curadas, e aí ele começou a inserir na casa as pessoas perfeitas. Então depois de um certo tempo, ele curou essas pessoas também, e ele chegou a se perguntar se ele tinha realmente curado aquelas pessoas, ou se era ele que estava louco, se era ele que estava alienado. Então ele reuniu um grupo de amigos, perguntou a esses se ele era perfeito, quais eram as imperfeições dele, e aí todos os amigos disseram que não, que ele era realmente perfeito, que ele reunia nele a tolerância, a veracidade, a modéstia, ele era totalmente perfeito. Então, já que ele era perfeito, ele estava louco. Então ele já tinha libertado todas as pessoas e foi para a Casa Verde. Se internou, segundo ele reunia nele a tese e a prática, a teoria e a prática, desculpa. E aí, depois de 17 meses, ou seja, 1 ano e 5 meses, ele morreu. A população de Itaguaí disse que da mesma forma que ele entrou, ele continuou, não tinha feito nenhum tratamento em cima dele. Então ele foi enterrado com a solenidade jamais vista em Itaguaí. Então vou passar a palavra para o Rafael, que vai dar continuidade ao trabalho. Então, eu vou falar primeiro do contexto social, que é mobilizações sociais. Segundo Pasquino, mobilização social é um processo complexo